Então, estamos aqui hoje para falar sobre Natal, a época natalina, não só o Natal, né? Eu acho que também essa época, mas simbolizado aí pelo dia de Natal, né? É, Bom, vamos começar a nossa conversa. Hoje a gente tem uma participação aqui especial da nossa querida Giane, não é? Aqui conosco no Conversa Fraterna. Giane, seja muito bem-vinda. E eu pergunto aos nobres desembargadores, vamos dar a palavra direto para a Giane? Alguém quer começar a conversar? Eu acompanho o relator, Rodrigo. Acompanho. Então tá tudo certo. Giane, pergunto para você. Então, assim, claro que aqui a gente tenta passar uma visão espírita dos assuntos que a gente trata aqui, mas também a gente passa uma visão muito pessoal, né? Uma visão do como a gente sente, como as coisas se passam no nosso dia a dia, né? Então eu pergunto para você, Giane, o que significa essa época do Natal? O Natal tem um significado especial e dentro dessa nossa vivência espírita também, o que você poderia nos trazer aí sobre essa questão do Natal? Bem, boa tarde a todos mais uma vez. É uma alegria estarmos juntos, né, nesse momento tão maravilhoso dos nossos corações, apesar de distantes fisicamente, né, trabalhando 100 vezes mais, mas estamos vivos. Essa é a maior recompensa e eu gostaria de começar minhas palavras com a gratidão a Deus por ainda estar vivo. Num mundo em que milhões de pessoas morreram, nós ainda estamos vivos. Então, com certeza, Deus confia na gente, no nosso servir, né? Em nossa humildade de estarmos com Ele. Em celebração de Natal, para mim, eu espero o ano inteiro o Natal. É um momento mágico na minha vida. Não só porque eu amo a passagem do Evangelho, em que Jesus se revela à mulher samaritana no poço de Jacó. É uma passagem que me toca profundamente, né? E ela já sabia que vinha o Messias, que existia gerações e gerações da humanidade esperaram a chegada do Messias. Estava profetizada desde Isaías, no Velho Testamento, já falava que o Messias vinha. E essa mulher, Jesus esperou por ela no poço, e ela pergunta, Senhor, onde devemos adorar a Deus? No templo ou no Monte Gerazim? E ele, olhando para ela, falou assim, mulher, dia virá que Deus será adorado dentro do coração do homem, que é lá o principal e o melhor altar que ele elegeu para ser adorado. E eu penso que toda essa pandemia, todo esse aprendizado que nós tivemos durante todo esse tempo, serviu para cada vez mais nos interiorizarmos nessa busca do nosso Deus interno. E esse Deus interno que clama por uma oportunidade de vir à tona dentro de cada coração, ainda naquele coração que sequer ouviu falar de Jesus, ou sequer sabe que ele existiu, né? Mas ainda assim, como diz Paulo, todos serão ensinados por Deus. Então, é a alegria da nossa vida saber que Jesus, uma vez mais, vem aos nossos corações, como diz o Evangelho, eis que estou à porta e bato, né? Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu serei com ele e ele comigo. A ceia maior espiritual que nós podemos ter nesse Natal é abrir o nosso coração para as verdades eternas. Permitir e dizer para nós mesmos que nós não estamos sós, que nós temos um Deus, que nós temos Jesus Cristo por nós, que nós temos a sua mãe, Maria de Nazaré, a nossa mãe tão querida, que sem ela Jesus não estaria aqui entre nós, né? Não teria vindo ao plano das formas. E nesse sentido, eu tenho só a agradecer e um comparativo com o que Joana de Ângeles fala sempre para nós, que Jesus veio numa época de extrema treva, né? De extrema ignorância, de extrema maldade, em todos os sentidos. Os direitos humanos nem sequer falava disso, mas foi lá que ele veio. Como diz João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de beleza. Ele habitou entre nós. Então, esse é um momento, como diz a Joana, abra então o seu coração para que Jesus nasça mais uma vez. E ela termina assim, esparze então ao derredor
a luz da alegria, o bálsamo do consolo e o pão da bondade, celebrando o Natal com as mãos da caridade e os tesouros do amor, de modo a transformares o seu coração num altar e a alma na sede do seu reino, donde ele possa novamente apresentar-se por teu intermédio aos deditosos, reconstruindo a vida sobre a excelsa sinfonia dos anjos a repetirem: glória a Deus nas alturas, paz aos homens de boa vontade, reconstruindo a vida. Essa é a minha mensagem de amor que eu quero deixar, porque, acima de tudo, sendo vó já de 3 metros, né? A mensagem do amor é o universo. Não é à toa que Jesus, ao definir Deus, falou que Deus é amor. Enquanto nós estivermos nesse diapasão do amor, nós conseguiremos resistir a tudo nessa vida. E ainda que não mais estejamos em corpos físicos nesse plano, né, que temos que estar preparados para todas as coisas. O nosso objetivo é estar com Jesus, seja onde for. E essa é a minha palavra de amor que eu deixo nesse Natal, para todas as famílias, para todos aqueles que estão desempregados, sem pão na mesa, mas que não percam a esperança, porque Jesus é a certeza de dias melhores. Ele mesmo nos disse: eu não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco todos os dias. E essa é a minha mensagem, Rodrigo, que eu deixo do Natal. Olha, já temos muito o que refletir por aqui, né? Eu lembro, assim, que essa época do ano também é muito cara para mim, para muitas pessoas, e uma época de extrema reflexão, né? Então, em cima do que a Jane falou, refletir, nascer, né? Nascer o homem novo. Deise, diga para nós aí um pouco sobre o Natal. Realmente é uma época em que a gente dá uma parada, aproveita para dar uma parada na nossa correria e, claro, nós temos Jesus, lembramos muito dele, mas ele nunca está, eu acredito que nunca está tão próximo de nós, das nossas mentes, dos nossos pensamentos, como no Natal, né? Então, pessoal, mas por que o Natal? Mas Jesus nasceu em abril, mas não foi em dezembro. Quer dizer, são questões que realmente não tem tanta importância quando dentro do tamanho, né, da imensidão que é e que foi a presença de Jesus entre nós do seu nascimento. Então, não importa exatamente quando foi, importa que ele nasceu, que ele veio, esperado, como falou a Giane, né, já vinha sendo esperado e aclamado por muitos profetas desde aquela época, e tanto que foi um divisor de águas, realmente. O nosso calendário é antes de Cristo e depois de Cristo. Um divisor de águas de todas as formas, para todos nós. Veio mostrar realmente um novo caminho para aquela humanidade que estava completamente perdida. E nós realmente ainda continuamos perdidos, muitas vezes sem saber o que fazer, e até acho que a época, esse nascimento de Jesus, esse aniversário foi marcado em dezembro, e nós temos o ano todo, né, são 11 meses, de tudo, de trabalho, de correria, de aprendizado, de situações boas, mas aí chega dezembro, a gente para e reflete. O que é que eu fiz? Por que é que eu fiz? Como é que foi o ano? Foi bom, não foi? Porque nós refletimos esse pensamento junto a Jesus. Sentimos Jesus próximos a nós. Certamente a espiritualidade também está mais próxima, abre mais canais de comunicação, de luz para toda a humanidade. Não importa aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam, o que ele veio, por que ele veio, como os judeus, né? Que há um bom tempo atrás eu não entendia muito por que os judeus não aceitavam a presença de Jesus e só vinham entender depois. Mas para Jesus não importa aqueles que acreditam ou não acreditam, importa a sua mensagem, esse amor infinito, a forma do seu nascimento, muito humilde, mas tão presente. Eles colocam, né, que a terra toda, a criatura mais distante, mesmo que não soube que ele veio, sentiu a sua presença naquele momento,
tamanho é a luz do seu espírito, da sua presença, é o espírito mais perfeito que colocaram aqui na Terra para nós. Então, ele é realmente um ser emanado de luz, de sabedoria, de tudo que nós podemos ter e agradecer realmente, porque ele veio, para o que ele veio e por nós, ele veio por todos nós, e a forma como ele nos mostrou esse caminho do amor, do perdão, da misericórdia, que nós não entendemos muito bem ainda, que estamos longe, mas eu sempre me recordo daquele encontro que Jesus teve com Emmanuel, quando ele era o Publio Lentulus, há 2000 anos, um encontro belíssimo, que o senador, ele ainda, o Emmanuel, ainda um senador muito orgulhoso, arrogante. Então Jesus se vira para ele e fala assim: não tem problema, se você não me aceita agora, você pode me aceitar daqui a 1000 anos, 2000 anos, mas ele tem a certeza de que todos nós vamos aceitá-lo, vamos compreendê-lo. Então ele espera de nós, no nosso tempo, porque ele tem esse amor imenso. E a gente só tem que agradecer por esse amor e por essa presença de Jesus em todos os nossos natais, né? Comemorando conosco, nos ajudando a passarmos por todas as nossas situações, como estamos passando por essa situação dificílima agora, muitos corações entristecidos, as famílias, por muitas perdas, né? E que todos tenham essa esperança, não percam essa esperança, apesar de tudo que possa ter acontecido nas suas vidas. Sempre com essa mensagem de Jesus, com esse caminho, com essa verdade, com essa vida que não se extingue, apesar da tristeza de muitos, que ela seja transformada em esperança nesse momento do Natal, para todos aqueles, para todos nós, né, que temos muitas vezes alguma tristeza em nossos corações, mas que ele seja essa luz, esse ponto de luz nas nossas vidas em mais um Natal. Isso aí. Tiago. Eu estava aqui escutando essa verdadeira aula da Deise e da Jane, que sempre é muito bom escutá-las, sim. Eu vou fazer um contraponto em relação ao que esse Natal tem de diferente dos demais. Sem dúvida, os natais anteriores, a gente pudesse estar muito mais centrados ainda nas comemorações em si, nas reuniões familiares, no que a tia ia trazer, que a avó ia fazer, enfim, aquela reunião familiar. O que, obviamente, é muito interessante, porque, por vezes, nós não temos o contato desses familiares ao longo de todo o ano, e ali, nessa ocasião, as pessoas se encontram, as pessoas se reúnem, ainda que nem sempre com esse propósito de reflexão, nem sempre com esse propósito de fazer essa reflexão, né, nesse momento. Mas as pessoas se encontravam, e se encontrar é muito bom, né? Estarmos uns com os outros é muito bom. Bem, esse Natal ele tem algo bastante diferente dos demais, porque nós teremos aí restrições em relação a encontrarmos os nossos familiares. E não teremos aquela festa, não teremos aquele jantar, enfim, aquele almoço com todas essas pessoas. Então, esse Natal, ele é um Natal, ao mesmo tempo que traz esse isolamento por conta desse contexto que a gente vive, ele é um Natal que se ressignifica para nós. Em que medida? À medida em que nós passamos a, então, refletir sobre o quão a presença um do outro é importante para as nossas vidas. O quanto estes momentos que, por vezes, a gente nem tanto refletia, que a gente deixava passar batido, para nós é tão mais importante agora. A gente reconhece muitas coisas e reconhece, principalmente, a tudo aquilo que deveríamos ser gratos no momento em que a gente não tem. Então, sem dúvida, esse é um Natal diferente dos demais, porque, sem dúvida,
a nossa reflexão acerca do outro, acerca da presença, do carinho, da troca, vai se intensificar. Vai ser um Natal em que a gente vai sentir mais saudade das pessoas. Vai ser um Natal também que a gente vai poder refletir sobre o quão é importante estarmos juntos. É também curioso que, obviamente, dentro dessa alegoria do Natal, nós temos muito presente uma exteriorização das coisas, né? No geral, há uma exteriorização muito grande, né? De presentes, de compras, e talvez esse seja um dos natais em que as pessoas menos comprarão, que as pessoas menos trocarão presentes, pelo momento. E aí talvez a gente traga uma das verdadeiras essências do Natal, que é justamente a reflexão, que é justamente ser grato por tudo que se passa ao longo de um ano, ser grato pelo outro estar na nossa vida. Então, para mim, esse contraponto do Natal vai ser bastante diferente. Uma outra coisa que eu gosto sempre de comentar no Natal, e a espiritualidade nos traz, né, Emmanuel nos traz, em diversos momentos, enfim, sobre a exemplificação do que é esse Natal, né? A exemplificação do que foi a vinda de Jesus. E aí, curioso, porque esse Cristo Consolador, a este que foi um dos mais perfeitos espíritos que veio à Terra nos ensinar a lição de amor, nos traz a lição da humildade, nos traz a lição da simplicidade, nos traz a lição da essência sobre a aparência. E que contraponto, mais uma vez, né? A gente falar de essência, a gente falar de humildade e o oposto, né? Um Natal que é sempre muito caracterizado pela exteriorização, pelo consumismo, por compras, né, basta ir no mercado, num shopping, enfim, nos outros anos, né, que a gente vê aquele desespero das pessoas gastando rios de dinheiro com coisas, e aí, nesse Natal, a gente talvez não vai ter tudo isso. Então, sem dúvida, esse é um Natal que, para mim, será muito marcado pela busca da essência, pela reflexão do que é o necessário para as nossas vidas e do que é supérfluo, do que é desnecessário, do que é a presença, do que é estar junto do outro quando a gente não pode estar junto um do outro. Então, para mim, isso marca muito forte a todos nós. E assim, se eu pudesse deixar já uma mensagem para quem está nos assistindo, sem dúvida, esse é um Natal, como a gente vem falando nas nossas conversas, nos nossos encontros, é um Natal atípico, mas é um Natal que traz a gratidão profunda. É um Natal que traz essa reflexão profunda de fé, de esperança, acerca desse momento que a gente passa, que é um momento que nós temos que estar preparados, fortalecidos, para superarmos tudo isso que a gente vive, né? Essa provação, expiação coletiva, se a gente pudesse assim trazer. Então, quem estiver nos assistindo nesse Natal, que por mais que esteja longe da família, por mais que esteja longe de quem gostaria, que possa pensar realmente nessa mensagem de simplicidade, de amor de Jesus. Buscar em si essa essência, buscar em si essa reflexão e no momento ali puder até mesmo fazer uma vibração, uma oração, enfim, um pensamento positivo para todos, né? Para a humanidade, para todos nós, que a gente possa superar isso junto. Eu acho que esse, sem dúvida,
será o maior presente que a gente possa dar e receber nesse Natal. Você sabe que, Tiago, você estava falando dessa lição de humildade, né? E eu me lembrei que o primeiro presépio, que é uma grande representação do nascimento de Jesus, que se tem notícia no mundo, foi criado por São Francisco de Assis. Isso em 1223, se não me falha a memória, é muito, muito próximo ali, né? Mostrando a simplicidade da manjedoura ali, né? Inclusive a própria palavra presépio vem do latim, que significa estábulo, né? Então ali o estábulo onde Jesus nasceu, já simbolizando essa questão de um núcleo, né, familiar ali, acolhedor, né? Quando a gente pega essa imagem do presépio, você sente um calor ali presente, esse calor que a gente queria transferir para a nossa família, para aquele, né, todo mundo debaixo das nossas asas, né? Eu, assim, particularmente, o Natal sempre foi a festa, como a Jane falou, mais esperada do ano, mais do que o meu aniversário, porque era família, né? Numa tradição italiana, lá na Itália tem um ditado que fala assim, Natale com i tuoi, outras festas com chi vuoi, ou seja, no Natal tem que ser aqui com os teus. Agora, as outras festas vai com quem você quiser, né? Mas o Natal tem que estar todo mundo junto, e a gente sempre teve muito junto. É claro que nos anos agora, mais recentes, tem muita banalização dessa época de Natal, a comercialização, as redes sociais, o desfile de moda nas redes sociais, coisas que vão cansando um pouco para quem vê algo mais na simbologia desse momento, como a Daisy disse, não importa que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, era necessário que a humanidade marcasse uma data para lembrar desse grande espírito, né? Só que as pessoas, às vezes, no Natal lembram de tudo menos do aniversariante, né? Acaba fazendo exatamente de tudo um pouco. E aí, diante dessa nossa situação atual, né, deste ano tão difícil, eu percebo que talvez a gente vá, claro que há casos específicos, mas ter pequenas reuniões, pequenos núcleos, poucas pessoas, né? Pelo menos é o ideal do que as autoridades dizem, né? Então, quer dizer, você tem aquele seu círculo familiar junto e, de repente, pode ser até uma forma de um resgate, talvez, dessa família, desse espírito, do que isso significa e o que isso pode trazer de esperança para que o futuro seja melhor e que outros natais, de repente, sigam essa mesma toada, né? Essa mesma tradição. A propósito, uma tia minha colocou no Facebook lá, se me perguntarem deste ano, o que eu tenho para dizer sobre esse ano, aí ela disse, é um ano para esquecer. Eu pergunto para vocês, será que esse daqui é um ano para esquecer ou é um ano para lembrar? Jane, diz aí para nós. Do ponto de vista, lembrar eternamente. E lembrar com gratidão. Esquecer, não. Aliás, eu gosto muito do Hamed, né, quando ele fala sobre os nossos erros. E eu nunca mais esqueci essa frase dele. Olhe os seus erros como um quadro, uma bela pintura. Fica apreciando ele. Quando eu li aquilo, eu fiquei revoltadíssima. Falei assim, mas como eu vou ficar apreciando o meu erro? Apreciando os mínimos detalhes do meu erro? Eu falei assim, mas isso é um absurdo. Aí depois ele vem assim, para que você, ao apreciar nos mínimos detalhes, você não cometa o mesmo erro novamente. Então, esse momento é um momento, como diz Kai Barchuta, né, uma das últimas mensagens que ele deu lá na nossa casa, psicofônica, através da nossa presidente do Ano Livre, ele falou, esse é o melhor momento para todos nós, o momento para o qual nós somos preparados pela eternidade. Então, se estamos vivendo esse momento de transição planetária, tem um livro fantástico,
inclusive do Alírio, que ele fala A Terra, a Transição Planetária e Você, que eu estou quase acabando, fantástico o livro. Ele fala, e Caibá reitera, gente, esse é o melhor momento. Espíritos altamente comprometidos com Jesus, que somos todos nós, principalmente essa geração mais nova que está vindo, né? Como Joana de Ângeles, que já está reencarnada, como Emmanuel, que já está reencarnado, como São Francisco de Assis, brevemente estará entre nós, se já não tiver, como ele mesmo prometeu, né, em transição planetária. Então, é o melhor momento, um momento para esquecer, jamais. Jamais. Um momento para lembrar eternamente, para que as nossas gerações espirituais não cometam os mesmos erros que nós cometemos hoje, né? Para que nós não soframos mundialmente as falhas que todos nós plantamos, a semeadura errada que todos nós fizemos. Então, é um momento de reflexão profunda e de lembrar, né, como também diz no latim, né, no italiano, que quando você sente na carne, você nunca mais esquece, né? Quando dói, você não esquece mais. Então, assim, nós somos ainda crianças espirituais, como diz Paulo, né? Ele fala, gostaria de dar comida sólida para vocês, mas infelizmente eu tenho que dar leitinho, porque vocês são criancinhas ainda espirituais. E por sermos criancinhas espirituais, estamos aprendendo pela paciência de Jesus, de Deus com todos nós, não é? E esse momento, sinceramente, é um momento de grande aprendizado. Eu diria que é o melhor momento das nossas vidas. Um momento para olhar nitidamente cada detalhe, para que lá na frente, espiritualmente, nas gerações futuras, porque ainda voltaremos, se Deus quiser, para esse planeta maravilhoso, nossa casa espiritual chamada Terra, né? As gerações vêm e vão, um dia nós voltaremos, para que nós estejamos maduros espiritualmente com esse momento que nós estamos vivendo, que deixa marcas indeléveis no nosso espírito, mas indeléveis no sentido de aprofundamento da gratidão ao amor de Jesus, por ainda estarmos aqui vivendo em transição planetária. Isso é um momento muito importante, é um momento glorioso para todos nós. Tiremos desse momento, você que nos ouve, um momento de esperança, de que tudo passa, né? Maria de Nazaré, no último capítulo do Boa Nova, trazido por Humberto de Campos, quando os desesperados iam a Éfeso, que ela vivia com João, né, depois que Jesus voltou ao plano espiritual, as pessoas vinham desesperadas até ela, chorando, faziam fila. João ia para as cidadezinhas pregar o evangelho, ela ficava lá sozinha, choravam, e falavam com ela, e ela dizia, filho, tudo passa, tudo passa. Só o reino de Deus é suficientemente forte para nunca passar das nossas almas e nos sustentar eternamente. Essa palavra, tudo passa, isso vai passar. Então, para mim, é um momento de jamais esquecer. É um momento para lembrar eternamente como um grande aprendizado para os nossos espíritos. Eu penso exatamente da mesma forma. Esquecer, jamais. Não dá para esquecer mesmo. Não dá para esquecer nenhum episódio das nossas vidas, nenhum ano, nada que nós já passamos. As dores, todas nos marcam e nos ensinam. É para isso que elas existem, é o grande aprendizado. Nós não seríamos o que somos hoje, depois de certa idade, se não tivéssemos passado ou feito ou cometido alguns erros, né, como disse a Jane, que ficam ali nos quadros das nossas vidas, mas que vão nos trazendo amadurecimento. Se nós estamos aqui agora, neste momento, passando por tudo isso, é porque nós também, além de escolhermos, temos a condição e o amadurecimento para estarmos aqui. Particularmente falando, para mim foi um ano de grande aprendizado pessoal, para mim, em vários sentidos, do que eu poderia fazer, do que eu conseguiria fazer, em todos os sentidos. Então, esquecer realmente não dá, né? Marca muito as nossas vidas, tudo fica muito marcado. Como nós não esquecemos todos os episódios da história que nos marcaram muito, realmente não é para esquecer, não é para aprender, e para valorizarmos também o quanto nós conseguimos passar por situações difíceis e vencermos, e ficarmos mais fortes, mais unidos, e vencermos tudo isso.
Então, eu acredito que importante é a gratidão por tudo que nós recebemos e a valorização do que nós recebemos do mundo espiritual, do auxílio, do alto, e do que nós podemos fazer com tudo isso, não só para nós mesmos, mas para aqueles que estão à nossa volta. Não só na parte espiritual, mas utilizarmos as nossas ferramentas, o que nós temos, para ajudarmos as pessoas que estão à nossa volta nesses momentos. Pode ser que a gente faça pouco, né? Eu sempre acredito que não faço tanto quanto poderia, mas o pouquinho que cada um puder fazer, e que nós vemos aí em várias manifestações das pessoas, uns levando alimento, uns levando, fazendo, né, as orações, levando o auxílio através das orações, tanto o pão material como o pão espiritual. Então, isso tudo é muito importante. Vai se somando a atitude de um com a atitude do outro, e as pessoas vão recebendo também. Então, valorizarmos também que, nesse momento de dor, nós nos tornamos um pouco mais solidários, as pessoas, os povos. Então, é sempre um aprendizado, jamais ser esquecido. Essa é também a minha opinião. Estava considerando aqui o que a Deise e a Jane falaram, eu também concordo, sem dúvida é um ano para a gente lembrar. E a pergunta não é nem esquecer ou lembrar desse ano, a pergunta que a gente deve fazer para a gente é: o que eu fiz com esse ano? Em que oportunidades eu pude aprender? Em que oportunidades eu deixei a desejar? Acho que sempre esse momento, né, de final de ano, a gente traça para nós as metas para um próximo ano e a gente faz uma reflexão do que a gente viveu esse ano. E essa reflexão, ela é intrínseca a todos nós, né? Todos nós aqui já estamos pensando o que faremos no próximo ano. Então, acho que a pergunta que a gente tem que fazer não é esquecer ou lembrar desse ano. A pergunta é: o que eu fiz esse ano? O que eu fiz e o que eu posso fazer para melhorar no próximo? Acho que isso é bastante relevante. E uma outra questão que me recorre agora é que, sem dúvida, né, nós somos preparados pela espiritualidade, né? Nós temos todos os recursos necessários para superarmos as dificuldades, né? Então, na nossa vida de provas e de expiações, a gente vem munido de todos os recursos para que a gente consiga superar as dificuldades. Então, sem dúvida, estarmos reencarnados em um ano tão difícil é um aprendizado imenso para a gente. Então, como é que a gente pode esquecer algo que nos traz tanto aprendizado, que nos traz tanta oportunidade? Então, aqui, contradizendo, né, um pouco da mensagem que a pessoa postou, né, eu vou esquecer esse ano. Não vamos esquecer. Vamos perguntar o que nós fizemos desse ano. Porque se, sem dúvida, tivemos algum aprendizado nesse ano, a gente não pode esquecer desse aprendizado. A gente não pode esquecer disso que a gente passou, né? E mais uma vez, né, quantos eventos históricos, né, quantas coisas aconteceram e estão lá gravados na história, né? Não dá para esquecer que houve guerra no mundo. Para concluir o que eu estava falando, a gente não pode esquecer a história, né? Quantas coisas ruins aconteceram e quantas coisas boas aconteceram. E uma coisa importante é que esses momentos todos provocam reflexões. Então, de todos os acontecimentos, de todas as dificuldades, a gente tem que aprender com elas, e não esquecer, né? Não dá para apagar coisas que aconteceram. Elas aconteceram. O que dá para ser feito é a gente ressignificar as coisas. Isso é o mais importante. Então, sem dúvida, não vamos nos esquecer desse ano, mas para concluir, vamos refletir sobre esse ano, sobre todos os aprendizados
e pensar o que eu vou fazer no próximo ano, né? Ainda mais, o que mais eu posso fazer no próximo ano? E se Natal, né, é um momento de reflexão, um momento que antecede um novo ano, com novas expectativas, se o Natal tem que ser um exemplo para todos nós, né, nós precisamos extrair desse nosso Mestre Jesus esses caminhos para a gente seguir a caminho da luz. Esse ano foi um ano de reflexão o ano inteiro, porque, na verdade, o plano maior, né, fez com que todo mundo, de alguma maneira, pisasse no freio. E quando eu digo pisar no freio, não significa que nós não trabalhamos. Nós trabalhamos e trabalhamos pesadamente durante o ano, muito, mas de uma outra forma, num outro formato, numa nova situação, sob um outro ponto de vista, sob um outro ângulo, né? Então é nesse sentido que a gente teve mais tempo de se olhar esses quadros que a Jeane falou, de nós próprios, olhar ao nosso redor, ver aquele que está mais próximo da gente. Então foi um ano inteiro de muita reflexão, e que agora ele, assim, quase como um marco divisório, né, nós temos a época natalina. Eu digo um marco divisório porque, claro, a gente sabe que ainda vamos passar ainda um bom tempo nessa transição, porque as coisas não se revertem assim do dia para a noite. Mas há, né, mundialmente, toda uma expectativa no que diz respeito às vacinas que já começam a ser dadas, com novas perspectivas, né? Então, assim, estamos terminando o ano, fechando o ano, esse ano reflexivo, esse ano de autodescobrimento. A Joana de Ângeles, ela fala no livro O Homem Integral que o homem é o único ser ético, embora às vezes ele tente provar o contrário, né? Mas ele é o único ser ético, que nós todos temos essa chama dentro de nós, né? E que nós só vamos conseguir chegar à consciência ética a partir do autodescobrimento, a partir dessa introspecção, como ela diz muito. E esse ano foi muito isso, introspectivo, de ver assim os nossos tantos calcanhares de Aquiles, né, que nós estamos passando, e conseguir ter também uma clareza daquilo que tem importância e aquilo que não tem importância, né? É claro que às vezes a gente esquece, essa clareza a gente já teve muitas vezes, em outros momentos a gente já perde um pouco a clareza natural de ser em evolução, né? Mas que foi dado muito essa visão clara. Eu, pelo menos, tive a nítida sensação que uma verdade se descortinava assim de uma maneira muito clara, muito tangível, né? E nós, como realmente participantes da história, como diz o Tiago, a história está se fazendo e a gente está participando dela, né? E se nós estamos aqui, como diz a Giane, é sinal de que nós temos algo a contribuir. Temos algo a aprender, sem dúvida nenhuma, e temos algo a contribuir também, né? Bom, pessoal, eu queria agora, então, ver com vocês o que a gente poderia dizer, né, sobre o ano que vem para toda essa gente que está nos assistindo, né? O que a gente pode projetar? Não estamos fazendo estudo de futurologia aqui, não é isso. Mas, assim, que recado a gente poderia dar para todo mundo? O seu amigo está ao seu lado, o que você diz para ele nesse momento? Fala assim, ó, o ano que vem... Giane, o que você diz? Eu digo, faço as minhas palavras de Maria, tudo passa. Se nós, como diz a Joana também nos seus livros, né, o que nos incomoda, nós somos incomodados pelo nosso ego, né? Porque o ego, ele tudo dói, tudo machuca,
ele não admite ser incomodado, como que o ego vai admitir contemplar o seu próprio erro? Jamais, ele quer esquecer que ele existiu, joga para debaixo do tapete e seguimos em frente, né? Eu sou o máximo e o resto que se dane, esse é o ego inchado, como dizia a Joana, é o ego doente, né? Eu costumo dizer que se a gente não tivesse orgulho no egoísmo, o mundo seria muito melhor para nós mesmos, né? Nós não sofreríamos tanto. Então, na certeza de que tudo passa e que a nossa vida é a espiritual, nós estamos carne, mas somos espíritos, não é? Então, nessa certeza de que a nossa vida eterna é a vida espiritual, perseveremos com Jesus. A minha palavra nesse Natal e a minha palavra em todos os momentos da minha vida, em todos os momentos em que eu tive a oportunidade de estar no Viver em Família, em que a gente falava muito dessas questões que você teve com a gente lá, né, Rodrigo? Você viu o conflito, as dúvidas da família, principalmente a gente até chegou a debater sobre os encontros familiares, né? Como superar aquele meu parente problema. Hoje o parente problema, que era problema, ele não vai estar mais perto de você, mas você vai, como diz o Tiago, vai estar morrendo de saudade dele. Ai, aquela minha tia, que saudade, pena que ela não está aqui. Então, é a esperança acima de tudo, em confiar em nós mesmos, jamais desistir. Porque Jesus prometeu que estaria conosco. Ele é o nosso amigo de todas as horas. Se ele diz, eu não vos deixarei órfãos, quem diz isso, Rodrigo, é um pai. É um pai de verdade. É um pai que é amor e que é o pastor das nossas almas e vai atrás daquelas ovelhinhas das perdidas, né? Então, ele está aqui para todos nós doentes da alma. Se toda a terra, nesse momento, dói, está doente, Jesus é a certeza de dias melhores. Perseveremos com Jesus, que vale a pena sempre, sempre lutar e estar com Ele. Essa é a minha palavra de esperança para toda a eternidade. Por mais que, eu diria, né, quem estivesse ao meu lado, por mais que muitas vezes tudo pareça um caos, uma confusão, e nós estamos em meio aí a tantas situações indefinidas que nos trazem a mídia e as pessoas muitas vezes se sentem perdidas, eu diria também que depois de toda tempestade sempre vem uma calmaria, o sol nasce de novo, isso é inevitável. Nós temos a noite, depois temos um novo dia. E Jesus sempre esteve conosco, antes dele nascer, quando ele nasceu, depois que ele se foi, ele trouxe essa mensagem. 2 ou 3 dias depois, ele já reviveu em espírito, em verdade, já se mostrou àqueles que caminhavam com ele, em todo o seu amor. Então, é a mensagem de esperança, de força, de fé, de confiança. Confiar na espiritualidade amiga para nós, confiamos e confiar nessa presença de Jesus, de Deus, porque Ele sempre estará conosco, haja o que houver. E sempre, certamente, depois de momentos difíceis, nós haveremos de encontrar portos seguros, momentos de paz e de tranquilidade, que esses momentos de paz e de tranquilidade, embora não estejam acontecendo ao nosso redor ou fora de nós, que eles possam acontecer dentro de nós, nos nossos corações, nas nossas mentes, que a gente possa buscar Jesus para nos trazer paz, tranquilidade, calma, discernimento, e mesmo em meio a tudo isso que está ocorrendo. Porque da nossa paz, quanto mais nós estivermos bem conosco mesmo, aceitando o que vier, mas também trabalhando muito para que as coisas melhorem, a gente vai conseguir encontrar essa fé, essa paz, essa esperança. Então, eu acredito em esperança. Todos os natais é isso que vem para mim. Foi difícil? Foi, mas passamos, sobrevivemos, estamos vivos. E haveremos de sobreviver por mais um, e haveremos de passar por mais um. Por quê? Porque nós sempre haveremos de contar com Deus, nosso Pai, e com essa presença maravilhosa, amorável, indelével de Jesus em nossas vidas. E que Ele possa envolver a todos neste momento do nosso mundo, da nossa terra, possa iluminar todos os lares, todas as mentes, iluminar essa humanidade toda, apesar da dor e do sofrimento, que a gente se sinta envolvido pela luz de Jesus.
vou aproveitar aqui na sequência, Rodrigo, Deise, Jane, que 2021 seja um ano que a gente aprenda a valorizar a presença, que a gente aprenda de uma vez por todas o que é o amor ao próximo e do que é essa caridade que a gente deve para com o outro. Então, mais do que nunca, que 2021 seja um ano em que a gente consiga renovar esse compromisso do amor, da caridade e da presença. É isso que eu desejo e espero muito para 2021.